Sexto Encontro de Ouvidores de Roraima. Realização: Governo de Roraima, Controladoria Geral da União, Ouvidoria Geral do Estado, Universidade Federal de Roraima e Tribunal de Contas do Estado. O sexto encontro de ouvidores tem por objetivo promover uma efetiva integração entre todas as ouvidorias existentes no estado de Roraima, com o intuito de fortalecer a participação do cidadão, dar visibilidade ao trabalho realizado pelas ouvidorias, para que a população conheça e utilize essas ferramentas, inclusive no enfrentamento da corrupção. Prospectar novas parcerias e, assim, ampliar o campo de atuação das ouvidorias públicas e privadas. Estimular a criação da rede de ouvidores do estado de Roraima. Fortalecer a socialização de boas práticas, bem como criar espaço para exposição e resolução de possíveis problemas que podem comprometer o desempenho das ouvidorias. A data escolhida para este encontro é uma alusão ao Dia do Ouvidor, comemorado no dia 16 de março. As ouvidorias são importantes ferramentas de comunicação entre o cidadão e o Estado. Elas representam um canal efetivo de diálogo, uma política para a defesa de direitos individuais e coletivos, para a construção de um país mais democrático. Convidamos agora para fazer uso da palavra o ouvidor-geral do Estado, João de Carvalho. Bom dia a todos. Senhor vice-governador, neste ato representando o governador do Estado, conselheira Silene, presidente do Tribunal de Contas do Estado, senhor representante do Tribunal de Contas da União, o nosso ouvidor-geral da União aqui presente, delegado da Receita Federal, senhores secretários demais presentes. Eu diria que é com imensa satisfação que aqui nos reunimos para, neste dia, não só comemorarmos o Dia do Ouvidor, mas também realizarmos esse encontro, esse evento, com esse objetivo de, eu diria que dinamizar de fato as atividades de ouvidoria dos diversos segmentos do Estado e dos demais órgãos que o compõem. Eu diria que é preciso estar bastante preparado para ouvir críticas e sugestões e principalmente ser tolerante com aqueles que vêm até o órgão público dizer que a administração pública não está bem ou não está funcionando a contento. Afinal, quem é a administração pública, senão a sociedade e aqueles que, dentre os membros dessa sociedade, são os encarregados de cuidar dos interesses dessa mesma sociedade, que são seus governantes e seus gestores. Portanto, é um momento que eu diria muito marcante para todos nós, porque nós colocamos-nos à disposição para que todos saibam quem é quem. E ao saber quem é quem, possamos também, em determinados momentos, quando as nossas dificuldades surgirem em razão da própria atuação ou deixar de atuar corretamente da administração, a gente possa estar preparado para ouvir aquela crítica ou ouvir aquele desabafo do cidadão que aqui vem, com a certeza de que estaremos naquela postura de, com dignidade, ética e transparência, dar a resposta que todos precisam e todos requerem. Eu diria que o papel da ouvidoria é exatamente esse caminhar. Se nós formos olhar historicamente, esse papel foi exercido desde aquele período do reinado, quando nós tínhamos aquela pessoa que era o responsável para ouvir o rei. Ou seja, era aquele que ouvia as críticas ao rei e ele ouvia para assim levar ao rei e ao reino. Se nós olharmos ainda, com o passar do tempo, esse ouvidor passou a ser mais ou menos, eu diria que, de uma atuação privada. A gente vai encontrar isso na religião católica apostólica romana através dos confessionários. Lá é que se ouvia bastante os clamores
apesar de ordem privada, que não poderia vir a público. Como a sociedade evolui e a humanidade também, dessa maneira o que é que nós vamos obter? É o Estado se preparando para ouvir os seus a respeito daquilo que ele ou realizou mal feito ou não realizou. E é dessa maneira que a gente se coloca à disposição. Para quê? Para que em cada ponto onde estejamos presentes, ou esse Estado esteja presente, a gente possa ouvir aqueles que vêm, trazer as suas reclamações, eu diria que trazer os seus anseios, de maneira que possamos corrigir, se for o caso, e dar a resposta que ele precisa. Essa sim é a atuação do Estado, para com seus cidadãos. E é dessa maneira que o governo presente, ou o governo do Antônio Denário, com o doutor Frutuoso Lins, vem atuando para que possamos fazer desse Estado, na verdade, eu diria que como instituição, algo cada dia melhor para todos nós. Essa é a nossa missão. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Superintendente da Controladoria Geral da União, Emilson Pinheiro Coelho Neto. Bom dia a todos. Queria primeiramente saudar aqui o doutor Frutuoso, doutor João, doutor Omar, amigo de muitos eventos juntos aí, doutor Dias, que veio de Brasília hoje para prestigiar nosso evento, agradecer aí. Eu sei que ele está um pouco cansado, mas ele está em forma para poder falar para vocês um pouco aqui. Doutora Silene, primeiro queria falar que estou muito feliz assim, porque o evento vem crescendo, cada ano que passa tem mais gente. Então hoje eu acho que quem foi ano passado puder comparar com hoje, ver que realmente o evento melhorou muito de quantidade de pessoas, né? E isso é importante porque eu vejo porque mostra que o tema realmente é importante e ainda falta muito para que a população realmente saiba o papel da ouvidoria. Então, assim, o dia de hoje é importantíssimo. Eu acho que todos os ouvidores, que inclusive amanhã é o dia do ouvidor, né? Deixar aqui meus parabéns para todos. Tem o papel importantíssimo de realmente levar a bandeira, defender a bandeira do papel da ouvidoria, que é importantíssimo para a sociedade. Queria também agradecer aqui a todos os organizadores, né? Enfim, vou começar a falar aqui, mas povo da CGU, Vanete, Celso, Alessandre, enfim, do Palácio que organizaram aqui, TCE, Universidade Federal, obrigado a todos aí. E no mais, assim, espero que todos gostem do evento e que próximo ano também a gente consiga fazer um evento igual ou maior que esse ainda. Obrigado aí. Convidamos agora para fazer uso da palavra o delegado da Receita Federal, senhor Omar Rubim. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na presença do vice-governador Frutuoso, na qual cumprimento os demais membros. Bem, o tema ouvidoria, ele é algo que algo de extrema importância para as instituições e aquelas instituições que buscam de forma efetiva o retorno da sociedade em relação àquela missão para a qual foi proposta. No âmbito da Receita Federal, desculpe, a Receita Federal nós temos dentro do Ministério da Economia hoje uma grande ouvidoria através da qual os reclamos da sociedade são a elas dirigidas e chega até nós. Isso é importante, como já foi frisado aqui anteriormente, porque representa, por parte da sociedade, um retorno da forma através da qual nós estamos prestando o nosso serviço e a insatisfação, às vezes o mau atendimento, uma percepção da sociedade pelo serviço que nós prestamos, que muitas vezes nós não temos como
visualizar a forma, muitas vezes equivocada, de como nós estamos prestando aquele serviço à sociedade. Então, quando temos essa ressonância da sociedade em relação ao nosso atendimento, à forma de serviço que nós estamos prestando, é importante esse retorno para que nós possamos reavaliar e refletir e, eventualmente, corrigir rumos da nossa forma de proceder e de prestar o serviço à sociedade. Na Receita Federal, nós temos 2 indicadores através do qual nós enfrentamos essas demandas da sociedade de ouvidoria. A primeira é agilidade na resposta. Nós temos um tempo médio de responder esses reclamos da sociedade. E o outro é a efetividade no tratamento que se dá àquelas demandas. Então, nós, no âmbito da Receita Federal, nós encaramos realmente com muita seriedade esses reclamos da sociedade, essa ressonância e, eventualmente, a correção de rumos. Quero agradecer, mais uma vez, o convite de participar deste evento e, realmente, essa oportunidade de estar interagindo aqui com os demais órgãos de ouvidoria do Estado. Agradecer a presença do ouvidor-geral da União, da CGU, e que vai realmente nos trazer, vai compartilhar conosco suas experiências, e é para isso que nós estamos. Eu acho que o fortalecimento das ouvidorias é algo de extrema importância, porque, acima de qualquer situação, nós, como servidores públicos, como prestadores, como entregadores de serviços para a sociedade, nós temos realmente que sempre valorizar essa inter-relação, essa relação com a sociedade e como ela nos vê, e como ela nos enxerga e como nós podemos melhorar a forma de entrega de serviços para a sociedade. Temos todos um ótimo encontro e que saímos daqui maiores e melhores, sempre pensando no bem comum e prestar sempre um serviço de melhor qualidade à sociedade. Obrigado. Bom dia a todos. Convidamos agora para fazer uso da palavra a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, senhora Silene Lago. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso vice-governador, Dr. Frutuoso Lins, e em seu nome cumprimento todas as autoridades da mesa. Quero cumprimentar também a organização do evento, né, que hoje reuniu, eu acho que grande parte dos ouvidores aqui do nosso estado, contemplando todos os órgãos, as empresas de economia mista, e todos os entes, né, que compõem a estrutura aqui da administração do nosso Estado. Como todos nós sabemos, e como já foi aqui mencionado pelas pessoas que me antecederam, todos nós sabemos que a ouvidoria é uma exigência de ordem legal. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que um dos seus pilares é a transparência, exige realmente até que os órgãos façam audiências públicas para que realmente escute a sociedade, para que realmente possa fazer um planejamento de acordo com os anseios da coletividade. E nós temos também a Lei de Acesso à Informação, que também exige, né, que todos os órgãos tenham um canal com a sociedade. A ouvidoria é esse instrumento de ligação com a sociedade e ela tem que ser cada vez mais proativa para que o cidadão sinta que realmente os seus anseios, os seus clamores sejam ouvidos pelo órgão. Nós do Tribunal de Contas estamos fazendo uma reestruturação na nossa ouvidoria
e vamos colocar à disposição de todos os órgãos, né, todos os mecanismos que o Tribunal de Contas vai estar desenvolvendo para que realmente possa disseminar cada vez mais a efetividade das ouvidorias. Todos nós sabemos que o ponto de partida da ouvidoria é a carta de serviço, que é onde fica contemplado todos os serviços, né, para que o cidadão saiba qual a finalidade daquela instituição, quais são os serviços que ela presta, para que realmente ele possa, até quando necessitar desse serviço, saber a quem se dirigir. Então, nós colocamos à disposição dos senhores a carta de serviço, que nós denominamos no Tribunal de Contas, carta de serviço ao cidadão, para que as pessoas que estão estruturando as suas ouvidorias, que recebam esse subsídio da nossa instituição. Nós estamos também desenvolvendo no Tribunal de Contas um sistema para que realmente ele possa receber essas informações e, num tempo mais rápido possível, dar o retorno para a sociedade. Porque se a sociedade faz as suas reclamações e não recebe o retorno, ela realmente vai ficar desestimulada e dificilmente vai novamente buscar a orientação desses órgãos. Então, eu quero mais uma vez dizer a todos os senhores que o Tribunal de Contas está de portas abertas, junto com os demais ouvidores, para fazer o compartilhamento de todas as ações que estão sendo empreendidas no nosso órgão. Nós sabemos que hoje o cidadão é o verdadeiro, né, receptor de todo o serviço. Então, mais do que nunca, ele tem legitimidade para questionar, para pedir melhorias de serviço. E o agente público tem que estar preparado para receber essas críticas. Então, diante de toda essa importância que tem a ouvidoria, que o Tribunal de Contas quer irmanar com todos os ouvidores, para que realmente a gente possa fazer um órgão cada vez mais transparente e para que atenda realmente o objetivo da coletividade. Quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar os ouvidores aqui presentes pelo Dia do Ouvidor e, mais uma vez, colocar o Tribunal de Contas a serviço de todos os senhores. Muito obrigada. Convidamos agora para fazer uso da palavra o ouvidor-geral da União, Valmir Gomes. Bom dia a todos presentes. Inicialmente, apresentar também meus cumprimentos ao Dr. Frutuoso Lins, vice-governador do Estado, e ao fazê-lo, cumprimento a todos os componentes da mesa e autoridades e participantes desse evento. Também agradecendo por nos receber nesta manhã, nesse belíssimo salão, o que já é uma demonstração simbólica da importância que a ouvidoria pública tem ganhado junto aos gestores, e sem que o gestor entenda que o papel da ouvidoria é muito importante para nortear suas ações, ajudá-lo na consecução e execução de políticas públicas e oferta de serviço ao cidadão, o nosso trabalho fica muito mais dificultado. Então, quando a gente percebe que a gestão valoriza o trabalho da ouvidoria, a gente já tem um passo adiante na nossa difícil e árdua tarefa de ser o interlocutor entre o cidadão e o Estado. Porque não basta a gente abrir canais para receber manifestações, a gente tem que dar um tratamento efetivo e para que o nosso trabalho agregue valor público. Que o cidadão ele perceba que ele está sendo ouvido e que a demanda dele está sendo tratada. E que a participação social ela contribui efetivamente para a melhoria de políticas e serviços públicos. Então, hoje que a gente está aqui comemorando o Dia do Ouvidor, que será amanhã, eu queria inicialmente desejar sucesso a todos nós ouvidores, né, que atuamos nessa interlocução, nessa mediação entre a sociedade e o Estado, sempre buscando atender o cidadão com eficiência, com presteza, e sabendo que muitas vezes o cidadão vem nos procurar num momento de dificuldade, num momento de fragilidade.
Então, isso é importante a gente ter em mente e ainda mais hoje que a gente conseguiu avançar exponencialmente na oferta de meios digitais de participação social. Então, o nosso desafio hoje é, no mundo virtual, a gente não ter um tratamento frio junto ao cidadão. Hoje, a gente tem mais, por exemplo, no governo federal, nós temos mais de 350 mil manifestações de ouvidoria desde 2014. Então, como dar tratamento a isso, sem que o cidadão não se sinta esvaziado na sua demanda? Então, é um grande desafio que a gente tem pela frente. Nós conseguimos avançar em transparência, em acesso à informação, e com isso nos trouxe uma grande responsabilidade, porque nós temos que hoje dar um efetivo tratamento às demandas que vêm da sociedade. E ainda mais na peculiaridade que passa o Estado de Roraima, né? O Estado hoje enfrenta uma situação bem complexa, não é? Então, o papel da ouvidoria pública pode contribuir muito neste momento também. E levantamentos recentes que nós fizemos lá sobre as manifestações das ouvidorias federais e das ouvidorias locais que utilizam o nosso sistema integrado de ouvidorias, o EOUV, nós vimos que tem uma participação muito baixa da sociedade, estão poucas manifestações do cidadão. Então, o cidadão ainda não conhece a possibilidade que ele tem de se manifestar e de contribuir. E não só com denúncias, porque muitas vezes é natural a gente pensar em que o cidadão quer denunciar algo somente. Mas a gente tem a possibilidade de que o cidadão apresentar uma reclamação de algum serviço que não está sendo prestado adequadamente, solicitar alguma providência da administração e eu vejo como, principalmente, sugerir aprimoramento de serviços. Porque o cidadão é o usuário final. Se ele não está satisfeito com o serviço que está sendo prestado, ele tem um espaço para também propor melhorias. E a gente tem essa possibilidade de ouvir e isso retroalimentar a administração, ofertando assim a possibilidade de aprimoramento da administração pública. Então, eu queria mais uma vez parabenizar a todos aqui presentes pelo trabalho que desenvolvem no campo da ouvidoria, aos que não são diretamente atuantes na ouvidoria, mas que são clientes, quer seja como cidadão, quer seja como gestor, que tenham na ouvidoria um apoio efetivo e a busca. Convidamos agora para o seu pronunciamento o excelentíssimo vice-governador do Estado de Roraima, doutor Frutuoso Lins. Obrigado, Sula. Eu passo. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu quero aqui cumprimentar o seu Valmir Gomes, ouvidor-geral da União. Cumprimentar também a Silene Lago, a presidente do Tribunal do TCE. Omar Rubim, delegado da Receita Federal. O senhor Emilson Pinheiro, superintendente da Controladoria Geral da União. O senhor João de Carvalho, nosso ouvidor-geral do Estado. André Fernandes, que é o secretário da SEJUC, e em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades presentes. Mário Alcântara, superintendente do Banco do Brasil, muito obrigado por ter participado e aceitado o convite. Daniel Moura, superintendente do Banco da Amazônia, também. Michele Lima, que é a representante da Caixa Econômica. E o perito Jorge Clay, chefe do setor técnico-científico, que representa a Polícia Federal. Paulo Bragato, que é o secretário de administração que representa a prefeita de Boa Vista, e os demais ouvidores, a imprensa e os senhoras e senhores. Meus amigos, muito bom dia. Sula. Amanhã a gente comemora o Dia do Ouvidor, que foi instituído em 2012. E é importante data que reconhece vocês, os profissionais, que se dedicam a dar voz à sociedade. É uma data que também traz reflexão, o que podemos fazer para fortalecer cada vez mais o papel dos ouvidores do Brasil e também em Roraima. Valorizar o profissional ouvidor é um compromisso do nosso governo, por entender que o ouvidor é uma importante ferramenta para auxiliar e nortear a gestão e as nossas ações. É dessa maneira que obtemos o retorno sobre tudo,
o que o governo está fazendo. A população é a nossa principal fiscal. E os senhores, meus amigos e amigas, que são os ouvidores, que fazem parte da ouvidoria, são a ponte que ligam o Estado ao cidadão. E que essa ponte ela seja curta, larga e sem desvios. Que vocês levem exatamente para o governo o anseio da população. Por meio de denúncias, reclamações, sugestões e críticas, nós podemos melhorar nossa atuação como gestores públicos, atuando e corrigindo naquilo que for necessário, melhorando o que pode ser melhorado. Nós temos orgulho de ter regulamentado a Lei Federal 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos de quem usa os serviços públicos, que é o cidadão. Também nós instituímos a criação da rede de ouvidorias do Poder Executivo Estadual. E se eu não estou enganado, Roraima foi o primeiro a fazer isso no Brasil. Então, estou sendo corrigido ali pela minha amiga, porque a minha chefe me falou que nós teríamos sido o primeiro, mas estamos lá também. E que vai integrar as atividades desenvolvidas pela administração pública direta e indireta do Poder Executivo. A rede de ouvidorias será um importante instrumento para o fortalecimento das políticas de governo, zelando pela efetiva interlocução entre a população e os órgãos da administração pública. Esse é mais um avanço e mais um passo para que possamos ter a cada dia uma administração cada vez mais transparente, que foi foco da nossa campanha, que é o combate à corrupção. Ainda estamos iniciando essa caminhada, mas durante toda a jornada teremos a ouvidoria como uma importante parceira. Isso eu quero garantir a vocês. Façam o trabalho de vocês com afinco, para respeitar aquilo que o cidadão quer dizer a nós, governo do Estado de Roraima. Como vice-governador, continuarei valorizando e fortalecendo a sua atuação, pois a população merece ser ouvida e ter como fazer ecoar a sua voz. As críticas e sugestões continuarão sendo sempre bem-vindas nessa gestão. Com muita responsabilidade e credibilidade, iremos apreciar e dar seguimento a tudo o que trouxer melhoria para o fortalecimento dos serviços oferecidos para a nossa população. Esse é um compromisso do governo do Estado de Roraima. Juntos, vamos fazer Roraima cada dia melhor. Meu muito obrigado e um bom dia. Valmir Gomes é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em controladoria e finanças pela Mackenzie Rio e graduação em ciências contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo. É auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, tendo atuado na execução, coordenação e supervisão de auditorias e ações de combate à corrupção. Desempenhou as funções de chefe de divisão e chefe regional, adjunto na CGU Regional Rio de Janeiro, de superintendente da CGU Regional Goiás e de diretor de auditoria de governança e gestão na Secretaria Federal de Controle Interno. Exerce atualmente o cargo de ouvidor-geral da União. Convidamos agora o senhor Valmir Gomes Dias, ouvidor-geral da União, para proferir a palestra Ouvidoria na Defesa e Proteção do Usuário do Serviço Público. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Posso ficar fora ali do púlpito? Desabotar o paletó? Tirar não, menos, né? Tá bom. Bem, vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a ouvidoria na proteção do usuário de serviço público, bem alinhada à questão do vídeo que já foi tratado sobre a 13.460. Eu acho que é um grande marco que a gente teve em 2017, que entrou em vigor para os órgãos federais no meio do ano passado, para os estados e municípios com mais de 500 mil habitantes no final do ano, e agora em julho todos os municípios já terão que estar adequados aos dispositivos da lei. Então, é algo de
de grande relevância a gente falar sobre o papel da ouvidoria nessa perspectiva de defesa e garantia dos direitos de usuário de serviço público. Bem, antes eu queria voltar um pouquinho no tempo. Fazer uma retrospectiva. Quem aí viveu na época de 80 aí? Pode passar para. Não precisa levantar a mão não, é só para pensar, entendeu? Assim. Então, vocês lembram como eram as coisas na década de 80? Eu não lembro, assim, eu queria saber de vocês que eu só vi por vídeo, eu sou geração YouTube, né? Eu tenho uns vídeos ainda em VHS, tem gente que não sabe o que é isso, né? Mas, enfim, o que a gente tinha em 1980? Qual era a nossa realidade? Quem lembra desse tipo de roupa, tipo de dança da década de 80? Quem já usou esse tipo de roupa aí? Não precisa responder, né? Mas, enfim, era a realidade na época. E assim era a relação com o consumidor. Como era a relação, então, com o consumidor? Nós tínhamos, então, na década de 80, a ausência de uma série de direitos na relação de consumo que hoje, para a gente, é muito natural. Hoje, quem vai ao supermercado sabe que tem que ter data de validade, tem que ter informação nutricional, tem que ter uma série de requisitos numa embalagem para você comprar um produto. Naquela época não era bem assim. Então, aquela matéria, quando tratou dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, ela trazia uma série de depoimentos interessantes. E, por exemplo, você entra no supermercado e pega um pacote de pão de forma. Olha a embalagem, busca o percentual de gordura do produto, mas não encontra. Tenta, então, verificar se o pão está dentro do prazo de validade, só que essa informação também não está evidente. Bem-vindo, você está nos anos de 1980. Hoje, a gente não imagina isso, né? Por favor. Antigamente, se eu entrava com uma ação contra o fabricante, eu tinha que provar que o produto era defeituoso. Por exemplo, hoje é o fabricante que tem que provar. Por favor, próximo. Antes, quando o consumidor comprava um produto, ele precisava verificar se a lata estava estufada ou amassada, se tinha outro sinal que indicasse algum tipo de perecimento, ou então tinha que chegar em casa e experimentar. A gente não tem mais essa realidade hoje, na relação de consumo, né? Quando a gente se depara com isso, a gente tem como acionar PROCON, como entrar com ações em juizados especiais, a gente tem uma série de direitos que a gente não tinha como exercê-los na década de 80. Mas e no serviço público? Quando a gente fala de prestação de serviço público, qual é a nossa realidade? Ali tem um caso de mudanças estruturantes. Esse é o nosso desafio. Então, não, pode passar, por favor, próximo. Então, a gente tem estudos que apontam, e matérias que apontam, que a burocracia, ela traz uma série de dificuldades para a administração. E também esforço no sentido de minimizar essa burocracia. Por favor. Por exemplo, o Programa Brasil Eficiente, a questão de simplificação no atendimento com a instituição do Decreto de Desburocratização, 994. Então, são marcos normativos que trazem para o âmbito público obrigações para que a gente atenda melhor o cidadão. Então, que a gente tenha o foco, não somente o foco no cidadão, mas o foco do cidadão, que a gente possa agregar valor público. E o que é agregar valor público? É que o cidadão, o usuário do serviço, no nosso caso, ele sinta que está tendo uma melhoria na prestação que o Estado está lhe realizando. Então, esse é o nosso papel fundamental. Então, quando a gente trabalha buscando abrir canais para que o cidadão possa se manifestar, que ele possa apresentar a sua reclamação, a sua sugestão, a sua denúncia, não é para ter somente um banco de dados. É para que a gente possa trabalhar isso, atuar no caso concreto e pontual da necessidade daquele cidadão, mas também subsidiar o gestor em mudanças estruturantes. E esse é um grande desafio que a gente tem, ser um avaliador de políticas públicas por meio das manifestações do cidadão. Então, nós temos qual a abrangência da lei 13.460? Como já foi falado no vídeo, é uma lei nacional que abrange todos os poderes, né, e todos os entes.
No âmbito federal, ela foi regulamentada pelo Decreto 9492, que traz uma série de questões específicas para a administração pública federal e que tem sido replicado em alguns estados da federação também em relação a normatizações, a regulamentações próprias. Ela se aplica à administração direta e indireta. Por favor. E traz o conceito de serviço público, que já foi até apresentado também no vídeo, que é atividade administrativa ou prestação direta ou indireta de bens e serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. E aí vem também, logo no artigo 1º, fala, aplica-se subsidiariamente ao disposto nessa lei os serviços públicos prestados particular, que é muito relacionado aos casos que são regulados, né? Então, transporte, né? É um exemplo. Então, nós temos que ter também uma atuação para como tratar essa relação de consumo, que, na verdade, é uma delegação do Estado para prestação de serviço público. A gente vê, então, que o nosso campo não é muito pequeno, né, João? Nós temos um desafio enorme pela frente. E o usuário e sujeito desses direitos são pessoas físicas ou jurídicas, certo? Que sejam beneficiários ou usuários efetivos ou potenciais desse serviço. Então, quando a gente recebe manifestação, a gente não tem que necessariamente, o manifestante não tem que ter utilizado aquele serviço. Ele é um utilizador potencial, né? Nós temos o programa no âmbito federal, o Simplifique, onde o cidadão ele entra e faz propostas de simplificação administrativa, né? Então, é muito comum você ter um cidadão que foi tirar um passaporte, achou que é muito burocrático e ele tem uma ideia diferente daquilo e ele propõe para o Estado, olha, por que vocês estão fazendo por que não fazem dessa forma? O órgão vai, ele verifica se acata ou não aquela sugestão e faz um pacto de prazo para implementar, se ele entender que aquela sugestão é factível, é viável e é adequada para aquele serviço. Só que também ocorre o caso daquele cara que ele não foi tirar o passaporte, mas ele sabe da dificuldade que tem para tirar eventualmente um passaporte e ele faz a proposta independentemente dele ter usado aquele serviço, certo? É uma dificuldade de engajamento que a gente vai encontrar, porque há uma tendência da gente só reclamar de um serviço quando a gente usa. Como a gente não usa determinado serviço toda hora, não é? Por exemplo, quem vai fazer lá o requerimento para aposentadoria não vai fazer várias vezes, não é normal. Ele vai reclamar, eu não sei quando eu vou fazer o requerimento para aposentadoria, né? Não sei. Emil, você sabe, tem horizonte? Não, né? Mas enfim, você só vai ter acesso àquele serviço quando você for utilizar. Então, se a gente não conseguir engajar a sociedade para pensar nessas soluções, a gente só vai ter algum feedback na hora daquela utilização concreta, que é o mais comum, né? Mas mesmo nesse caso, a gente tem que ter o canal, então, adequado para tratar. E isso é uma grande dificuldade hoje ainda, de que o cidadão entenda que ele tem a possibilidade de fazer uma proposta de melhoria do serviço, e o gestor entender que ele tem que dar uma atenção ali para verificar se é viável ou não. Às vezes tem uma brilhante ideia surgindo e que passa batida e a gente não dá a devida atenção, né? Os princípios, então, na prestação do serviço público, que é trazido pela 13.460. O princípio da regularidade, né? Então, o serviço tem que estar posto à disposição ali regularmente, não pode ficar indisponível constantemente, tem que ser uma prestação regular, tem que ter a continuidade, tem que ser efetivo para atender aquela necessidade, aquele fim a que ele se destina, né? A segurança também em relação à prestação do serviço, ser um serviço atual, né? Hoje a gente tem caminhado para serviços no máximo do possível em plataformas digitais para facilitar a experiência do usuário. Eu trabalhei numa instituição financeira que foi bem interessante. O cliente, ele chegava no térreo. Aí ele se identificava, falava qual o serviço que ele queria. Aí mandavam ele para o segundo andar, que era lá. Feito o atendimento no segundo andar, falava, agora você tem que ir para o setor tal, no 9º andar. Aí ele ia. Aí, beleza, então você aguarda tantos dias e verifica. Tararara. Aí ele voltava lá, não, agora o senhor tem que verificar no setor do 8º andar. Não é o cliente que tem que andar pelo prédio, é o processo dele que tem que andar ali e ele tem uma referência para ser atendido, certo? Nós hoje somos essa referência quando o serviço público não é bem realizado.
quando o cidadão ele quer reclamar, ele quer fazer sugestão, ele vai procurar a ouvidoria. Então, tem o princípio da generalidade, de atender, né, o atendimento público, lá, geral, a transparência e a cortesia. Né? Nada pior do que uma pessoa estar num momento de dificuldade, principalmente na área médica, por exemplo, saúde. Né? Ele chega para ser atendido e alguém o atendendo mal, o tratando como se ele estivesse fazendo um favor para ele, quando na verdade ele paga por aquele serviço. Ainda que seja um serviço público, em tese gratuito. Né? E quando a gente fomenta a participação social, a gente traz um senso de pertencimento também para a sociedade, de saber que aquele serviço é para ele e ele paga por aquele serviço, ainda que indiretamente, mas que muitas vezes a gente não valoriza o serviço que é prestado e o serviço que é posto à disposição para a sociedade, porque a gente não tem noção do custo que ele é e de quanto a gente paga por aquele serviço. Não é? Do quanto que a gente contribui com nossos impostos e outros meios para que aquele serviço seja prestado. Então, o agente público, quando vai atender, e principalmente na ouvidoria, a gente hoje tem canais presenciais e algumas ouvidorias especializadas, inclusive, em fazer um atendimento. Nós temos cursos voltados para atendimento a pessoas com problemas psicológicos, que pode acontecer. E como é que você vai reagir numa situação dessa? Você vai sair daqui? Não, você tem que... Então, o atendente ele tem um preparo para saber que aquela pessoa está num momento pode estar com uma depressão, ele pode estar num momento de tensão ali, e o cidadão está sendo, às vezes, até agressivo, mas o servidor não pode responder isso de forma também agressiva. Né? Tivemos um caso lá na CGU, lá em Brasília, que o cidadão foi transtornado lá, e ele tinha problemas mesmo, e a gente conseguiu colocar em contato, durante o atendimento, a equipe foi muito hábil lá, e conseguiu colocar em contato. Falou, não, mas você está vindo da onde? Não, é que eu fui no órgão tal, o órgão não me atendeu e tal, não sei o que. Aí, não, peraí que eu vou fazer um contato e tal. Aí ligou para a psicóloga, tal. Fala com ele por telefone, falou, acalmou e tal. Vai lá, enfim, e baixou a bola. Porque é uma realidade que a gente vai enfrentar. Né? E tem aqueles que vão reclamar e fazer um pedido para sobrecarregar o sistema. Né? Tem usuários aí com mais de 150 demandas diárias. Mandando via sistema demanda, sobrecarregando o sistema. Né? Então, chega no limite do abuso de direito, vamos dizer assim, que também pode acontecer. Então, tudo isso está dentro do espectro de qualificação de um agente de ouvidoria, porque a gente tem que estar preparado para várias situações. Quando eu assumi a ouvidoria, eu não tinha dimensão, né, da diversidade de assuntos que a gente trata. Na verdade, a gente não tem que entender de ouvidoria, a gente tem que entender de tudo. Porque quando o cidadão ele vem falar com você, ele não quer saber assim, não, e a gente não pode fazer isso, chega, não é, isso aqui tem que checar com a área tal, isso não é comigo, a gente tem que dar uma resposta. Então, a gente tem que buscar a resposta para o cidadão e ser realmente o mediador. Então, muitas vezes, quando acontece alguma dificuldade de atendimento, o colega da ouvidoria ele entra em contato com o órgão, para que o órgão explique como é aquele serviço, para ele poder dar esse retorno. O nosso papel não é ficar mandando o cidadão ficar rodando, a gente tem que facilitar a experiência do usuário. Então, é um grande desafio que a gente tem nesse sentido, que está englobado nesses princípios que a 13.460 traz. Então, vamos dizer que a 13.460 nos tira dos anos 80 da relação de consumo. Né? Então, quais são as manifestações? Nós temos as reclamações, né? Bom, o que seria uma reclamação? Reclamação é reclamação. Todo mundo já reclamou na vida, então eu não preciso explicar o conceito de reclamação, certo? As denúncias, quando o cidadão ele quer informar alguma irregularidade ou ilegalidade na prestação de um serviço ou na atuação de um agente público. Sugestões, e aí nas sugestões podem entrar propostas de melhoria em serviços, né, de revisão de algum fluxo da unidade, de horário de atendimento, por exemplo. Elogios, acreditem, há muitos elogios. Né? E a lei traz a obrigatoriedade também da gente informar, reportar esses elogios para as áreas. Né? Então nós temos que reportar esse elogio. Porque reclamar é muito fácil. Quando o órgão não está funcionando bem, você vai lá e reclama do órgão. Mas na hora que ele é elogiado, você não repassa o elogio. Então, temos que repassar o elogio. E aquele atendente, eventualmente, que foi elogiado, ele tem que saber que ele foi elogiado, e o chefe imediato dele tem que saber também que ele foi elogiado. E os demais pronunciamentos. Então, os demais pronunciamentos, a lei não especifica, e aí a gente vai regulamentando. No caso
do Poder Executivo Federal, a gente regulamentou os demais pronunciamentos como solicitações e simplifique. Porque, na verdade, o simplifique ele acaba sendo um recorte, na verdade, de sugestão com solicitação específico para simplificação de serviço público. Então, ele é específico para isso. Mas tem casos interessantes, né? A gente estava olhando as manifestações para fazer uma consolidação do que a gente recebeu até agora no Poder Executivo Federal, e tem solicitação de simplificação muito, muito pitoresca, né? Por exemplo, tem um casal vizinho meu que vive brigando. Solicito que resolva isso. Então, assim, aí você tem que encaixar isso na simplificação administrativa. Não sei como o órgão resolveu a simplificação. Então, o cidadão, na prática, ele não sabe, às vezes, onde ele vai encaixar. E nós temos que ter esse papel. Às vezes ele acha que está denunciando e não está. Às vezes ele acha que está reclamando, mas está denunciando. E a gente, às vezes, recebe elogio, que é uma denúncia, porque ele marcou no elogio, mas ele está apresentando uma denúncia. Então, a equipe da ouvidoria tem que estar atenta para isso, para reclassificar também essas manifestações. E a questão da identificação. A lei traz a necessidade de identificação do manifestante, porque nós temos que dar retorno para ele. A gente vai ver mais à frente que a gente tem que dar em 30 dias o retorno, prorrogável por mais 30. Então, se o cidadão quiser ter esse retorno, ele tem que se identificar. Mas a lei também traz a possibilidade de tratamento de outros tipos de manifestações. Ou seja, quando o cidadão não se identifica, na verdade ele entra em outros tipos de manifestações. No âmbito federal, a gente regulamentou como comunicação, por exemplo, comunicação de irregularidade. Uma denúncia, por exemplo, não identificada. Então, a gente recebe, porque a legislação traz essa possibilidade de você, mesmo não tendo a identificação para dar o retorno, mas de você utilizar aquilo, tanto para aprimoramento das políticas, do serviço, ou para investigação, apuração de eventuais ilegalidades e irregularidades. Não é? Mas a identificação é importante no contexto de dar uma resposta para o cidadão sobre aquela sua demanda. E no contexto da resposta, esse é um grande desafio realmente que a gente tem, porque o volume de manifestações tem aumentado tremendamente. Então, como, diante dos vários canais que a gente abriu para receber manifestação do usuário de serviço público, dar a resposta individualizada e efetiva? Como? Não é? Aceito sugestões, quem quiser entre no EOUVE, tá? ouvidorias.gov.br, tem lá o sisteminha, e faça sugestões para que a gente possa trabalhar isso. Mas, enfim, então a gente tem que trabalhar também com o uso intensivo de TI, não só para receber manifestações, mas também para dar tratamento. O cidadão ele tem que saber que aquela manifestação dele, ainda que não tenha sido tratada no caso que ele informou, ela serviu para promover mudanças estruturantes de políticas ou aprimoramento de serviços. Né? Exemplo, um cidadão, ele informa que faltou merenda na escola tal. A gente manda para a área de apuração. Talvez a área que vai apurar isso não tenha capacidade operacional para, se eu falar aqui para o Emilson, né, Emilson, olha, faltou merenda numa escola tal que fica aqui a 200 quilômetros daqui, um exemplo. Com a sua equipe você tem priorizações a fazer e tem uma série de demandas que recebe. Uma escola talvez ele não vai conseguir trabalhar, mas aí a gente tem informação que na escola vizinha também faltou merenda, que na outra também faltou merenda, que também faltou merenda. E a gente percebe com isso que é o mesmo fornecedor, certo? Aí já começa a mudar de figura. Só que você não está tratando o caso pontual, aí você vai lá, faz uma fiscalização, enfim, ou manda para a Secretaria de Educação, ou quem seja, o responsável e tal, e trata aquela situação e volta a ter merenda. Ainda que não volte a ter merenda naquela escola específica, porque de repente tinha um outro problema que estava associado àquilo, mas aquela manifestação foi útil para o tratamento de uma situação maior. O cidadão tem que ter um retorno. Olha, a sua manifestação foi importante para esse trabalho. E é isso que a gente tem que avançar. Porque a gente fica aguardando ter a resposta pontual e não dá, às vezes, respostas de questões maiores que surgiram a partir daquela manifestação. Não é?
Aí tem o caso da estudante lá do Paraná, por exemplo, esse foi pontual. Ela descobriu que tinha fraude em bolsa, ela mesma pesquisou, fez e, puf, denunciou, virou uma operação conjunta, Polícia Federal, CGU, tal. Aí, esse caso teve uma repercussão grande, pontual, porque ela fez um trabalho de apuração prévia, levantou dados de empresas, de contratados, enfim e tal. Mas nem todo mundo tem essa condição. O cidadão ele passa na frente da creche e sabe que está crescendo mato, que ela já está pronta e não tem nada ali dentro. Né? E o filho dela não está com a mãe dela. E ela às vezes não pode trabalhar porque a creche não está funcionando e já deveria estar. Não é? Sim, não pode exigir que o cidadão nos traga todos os elementos. Mas quando a gente tem um repositório que é capaz de trabalhar essas informações, a gente pode, no agregado, trabalhar isso e chegar a situações maiores do que aquele cidadão nos informou. Mas a gente isso avançou muito, de trabalhar essas informações, mas em dar o retorno a gente ainda tem um caminho pela frente para poder melhorar a resposta. Porque a relação entre o cidadão e o Estado, passando pela ouvidoria, tem que gerar confiança. Se o cidadão ele se manifesta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele não recebe nenhum retorno, ele vai cansar e não vai se manifestar mais. E a gente perde aquela oportunidade de alguém que está engajado para melhorar alguma realidade. E o trabalho da ouvidoria ele é gratificante por causa disso, porque mesmo quando você resolve uma coisa pontual, você mudou a vida de alguém, ou pelo menos melhorou a realidade dele em dado momento. Né? Tem um caso muito interessante, até que assim que eu assumi a ouvidoria, eu peguei esse material e achei interessantíssimo. A gente tem um programa que vai até passar rapidamente lá na frente, mas é o Monitorando a Merenda. Então, 10 estados começaram a fazer, a CGU em 10 estados começou a fazer esse trabalho, que era o quê? A gente pegou um aplicativo que já existe, né, de engajamento social, e integrou ao nosso sistema de ouvidoria. Treinou o pessoal de universidade, parceiros locais, observatório social, enfim, e esse pessoal ia nas escolas ensinar o aluno que por meio do smartphone dele, gente, tem criança com 8 anos, né, que já navega melhor no WhatsApp, em aplicativo, do que o pessoal da década de 80, né? Ou anterior, né? Enfim. Mas ensinava o aluno a tirar foto da merenda, tirar foto do cardápio todo dia, durante 20 dias. E aí ele ia, tufo. Isso tudo ia para o nosso sistema de ouvidoria. Foi tratada, e a equipe da CGU nos estados fez o tratamento dessas informações e verificou. Essa escola, apesar de receber recursos, não está cumprindo o cardápio. Essa daqui só tem macarrão e salsicha, ou então no outro dia é bolacha com não sei o quê, quando tem suco não tem água, quando tem água, enfim. Mas teve um caso interessantíssimo no Pará. Uma escola não tinha merenda desde 2009. O diretor lá devolvia o recurso, sempre que recebia do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por quê? Porque a obra do refeitório, do depósito, enfim, não tinha sido concluída. Então ele não tinha como preparar a merenda, e ele devolvia o recurso. Ou seja, tinha o recurso para a merenda, e as crianças não estavam tendo merenda. Quando fizeram lá foram avaliadas 16 escolas na capital. As outras tinham merenda, com suas deficiências, enfim, mas tinha merenda. Essa não tinha porque não tinha estrutura. Quando esse relatório bateu, e a sociedade toda mobilizada, sabendo, porque a gente não engaja só uma criança, a gente está engajando uma criança, está engajando lá o aluno da faculdade que treinou aquela criança, ou aquele voluntário do observatório que treinou aquela criança, e os pais da criança. Certo? Então, quando teve aquela mobilização, e esse relatório chegou na secretaria, concluíram a obra. E 1.600 crianças passaram a ter merenda. Foi um trabalho pontual. Se a gente pensar em termos econômicos, é pouco. Não se fala de milhões, não se fala de bilhões, mas você melhorou a vida de 1.600 crianças e algumas delas provavelmente só têm aquela refeição. Não é? Então, o nosso trabalho é muito importante, ainda que no varejo.
mas a gente tem a possibilidade também de trabalhar no atacado e promover mudanças grandes nas políticas. Então, em relação ao anonimato, como eu já tinha mencionado, se o cidadão quiser, ele pode se manifestar e não se identificar, a gente vai tratar, mas não será o tratamento típico daquelas manifestações de prazo de 30 dias de resposta e tal, porque você não sabe para quem você vai dar resposta. Então, eu tive um caso também, quando eu estava lá eu fui superintendente da Regional de Goiás, e uma vez o cidadão me ligou. Falou, olha, eu queria saber o andamento da denúncia que eu fiz. Eu falei, mas é que eu não me identifiquei na época. Aí eu, poxa, mas eu não posso te dar a resposta, nem falar se tem essa denúncia. Ele, mas como? Se foi eu que denunciei? Eu falei, mas assim, eu não sei se você é você. Né? Então, como é que eu ia abrir, né? Porque a gente tem que garantir a segurança do denunciante. Como é que eu vou abrir que tem uma denúncia de alguém? Ele não se identificou e ele diz que agora é ele que fez uma denúncia. Então, tem essa situação. O cidadão, ao não se identificar, ele abre mão de ter qualquer retorno sobre aquela manifestação, certo? E a proibição de motivar a solicitação. Então, a lei traz isso. Você não pode obrigar que o cidadão motive a solicitação. Por que você está reclamando? Qual é o seu motivo? O que está por trás da sua reclamação? Não interessa, ele está reclamando. Isso também acontece muito na lei de acesso à informação, né? Assim, ele não tem que motivar, mas por vezes o canal fica, mas é porque ele está querendo saber isso para entrar com uma ação. Não interessa. Não tem que ter motivação. Não tem que ter motivação. Por favor. E aí os prazos, né? Questão dos 30 dias corridos para a ouvidoria apresentar a informação, a resposta do cidadão, prorrogável por mais 30, e a ouvidoria pode mandar para o gestor para, em 20 dias, prorrogável por mais 20 também, apresentar a resposta sobre aquela demanda. E aí nós temos, então, quais são as principais responsabilidades, atribuições da ouvidoria no âmbito da 13.460. A promoção da participação social, a garantia da efetividade da prestação de serviço, né? O auxílio no aperfeiçoamento do serviço, como eu tinha comentado, a questão de utilizar essas manifestações para melhorar serviços públicos, a garantia do direito do usuário, promoção da mediação e conciliação dos conflitos entre usuário e órgão. Às vezes, se a gente for muito burocrático, a gente atravanca o processo. Então, um telefonema de mediação, às vezes, resolve muita coisa. O órgão não entendeu o que o cidadão está querendo, ele não deu aquela atenção porque ele está cheio de coisa para fazer, né? Tinha uma colega no trabalho que ficava assim, não, muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente apelidou, né, ela de muita coisa, muita coisa. Porque tudo que a gente ia falar com ela, não, você pode fazer, não, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Bom dia, não, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, assim, aí já... Mas, enfim, a gente tem que ter esse esforço de, em determinados casos, identificar que uma simples mediação pode resolver o problema. Né? A gente teve um caso interessante agora, que não é nem de ouvidoria, mas como a ouvidoria acaba sendo também a responsável pelo SIC, né, pelo Serviço de Informação ao Cidadão no âmbito da LAI, o cidadão tinha pedido uma informação sobre média, tem média de aposentadoria de um órgão público, de qualquer aí, que eu não vou mencionar aqui, mas está em transparência ativa no acesso à informação lá no site. Aí o que acontece? O órgão falou, não tem essa informação estruturada, é trabalho desproporcional, tal, não sei o que lá, que eu tenho que fazer manualmente, consultar os assentamentos funcionais. A gente, no âmbito federal, consultar assentamento funcional, tal. Assim, não é órgão da administração direta, senão usaria o CIAP, né? Saberiam que usaria o CIAP, mas aí, perguntando, então tá, qual o sistema aí na mediação? Mas não tem como, não tem como. Então tá, então me diz aí qual o sistema que você usa. Ah, não, está aqui a informação. Porque tem o sistema. Então, a informação tem no sistema, a gente ia verificar que no sistema tem informação, é só clicar, eu só não queria dar a informação naquele momento, por algum motivo. Né? Mas, enfim, aí deu a informação no processo de mediação, não teve briga, não tivemos que determinar nada, mas foi dada a informação. Até porque é interessante que no governo, no âmbito federal, do Poder Executivo Federal, a instância recursal da LAI, a primeira instância externa, que é a terceira instância, é a CGU. E a CGU determina o cumprimento. Então, o Emilson aí, que é da CGU, e o Emilson é o nosso superintendente aqui, ele é auditor no Estado, é corregedor no Estado, é ouvidor no Estado, é responsável pela fomento à transparência no Estado, combate à corrupção no Estado, tudo é o Emilson, né? Ele é o
é o superintendente regional de todas as frentes de atuações finalísticas da CGU. Ele sabe muito bem disso. Na auditoria, a gente recomenda, certo? Para o gestor público federal. Na ouvidoria, em relação ao acesso à informação, a gente determina. Então, assim, a gente percebe que tem um empoderamento aí da atuação da ouvidoria muito interessante, né? Que veio no caso do acesso à informação, que o acesso à informação tem tudo a ver com transparência e direito do usuário, porque muitas vezes o cidadão ele quer ter acesso à informação para defender os seus direitos enquanto usuário de serviço público, né? A relação de análise crítica dos processos da administração e propor sua simplificação, como eu já mencionei o caso Simplifique, por exemplo, então a ouvidoria passa a ser esse canal também de propor simplificação, e a coleta e análise de dados sobre satisfação dos usuários, né, do serviço público. Então, também é o nosso papel de dar esse feedback, o gestor saber como o cliente dele está enxergando o serviço que ele está prestando. E assim, então, assim, algumas perguntas com algumas respostas. O que nós queremos, então, para defender e garantir o direito do usuário de serviço público? Nós queremos informações. O cidadão se reporte, nos passe informações. Como nós queremos isso? Trabalhando em rede. E aí tem um marco importante nessa semana. Nós, na semana da ouvidoria, nós recebemos um presente via decreto, que foi a institucionalização da Rede Nacional de Ouvidorias. Vocês ouviram falar aquele decreto do CPF, simplificação do CPF como documento único? No mesmo decreto, criou a Rede Nacional de Ouvidorias, formalizando e institucionalizando a rede de ouvidorias que já existia desde 2015 no âmbito do Profoco, que hoje congrega os estados, as ouvidorias gerais e as ouvidorias das capitais, e agora abriu para o Poder Executivo Federal e todos os entes e poderes, enfim. Então, abre um campo de atuação muito maior para atuação em rede, porque os problemas relacionados a serviços públicos a gente não resolve, geralmente, só numa esfera, não é? Porque, por vezes, tem uma política pública que é nacional, no âmbito federal, mas quem vai executar é o município. Então, a gente ter essa integração, trabalhar em rede, uniformizar procedimentos, trabalhar de forma integrada, é fundamental para que a gente possa ter sucesso na nossa missão. E para que nós queremos, então? Para defender o usuário e melhorar a gestão, né? Então, essa é a nossa visão hoje em relação à atuação da ouvidoria. Por favor, pode ir. E como integrar, então? Nós temos 354 ouvidorias federais, né? Temos aí 26 estados mais Distrito Federal, 5.570 municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né? Então, a dificuldade... Pode passar. Então, a dificuldade é muito grande. Então, essa criação da rede, ela nos abre mais uma possibilidade, uma frente, porque ela amplia a área de atuação da rede, para que a gente possa fortalecer, então, essa rede já existente, no âmbito do Proforte, que é o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, né? Esse programa ele é bem interessante, porque ele oferece, ele possibilita que a ouvidoria receba gratuitamente o acesso ao sistema, que é o nosso sistema integrado de ouvidoria, o EOUV. Então, sem custo para um órgão, então, para um município, por exemplo, pequeno, que não tem recursos, poxa, isso é fundamental. E para os grandes estados, para as capitais, também é excelente, porque você tem uma uniformização de procedimentos, você tem uma forma de tratar integrado. Quando a gente está integrado no mesmo sistema, eu recebo... Lembra a história do prédio lá do banco que eu trabalhei? Se eu estou no mesmo sistema, o que eu vou fazer? Eu não vou receber, isso aqui... Porque o cidadão ele vai reclamar na ouvidoria do município, do INSS. Ele não sabe, às vezes, que o INSS é federal, ele quer reclamar ali. Aí o que o cara fala? Não, é da nossa competência, procure a ouvidoria do INSS. Tal. Se está no mesmo sistema, o que ele faz? Ele recebe e joga o INSS, toma que é sua. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem quando a gente trabalha integrado. A gente pega, às vezes, manifestações aqui para o estado de Roraima, eu mando para cá e você manda para mim, quando recebe do governo federal. E fica rápido o trâmite, né? A adesão possibilita também o desenvolvimento de ações de capacitação. Então, e é uma oportunidade de troca de experiência, porque quando a gente promove capacitações, é uma troca, porque são realidades distintas, e isso promove um enriquecimento da atuação da ouvidoria,
né? Então, nesse sentido, a gente consegue integrar mais e vencer essas barreiras que a gente tem para a nossa atuação. E qual o potencial que a gente tem, né? Nós temos mais de 200 milhões de usuários potenciais aí do nosso serviço, certo? Porque nós, ouvidores, nós temos consciência que nós prestamos um serviço, né? Milhares de atendentes, hoje, utilizando o mesmo sistema, o EOV, nós temos em torno de 3.500 atendentes no Brasil inteiro trabalhando. Então, trabalhando com o mesmo sistema, com a mesma forma de trabalhar o processo, enfim, se capacitando com os mesmos, em conjunto, tanto em cursos presenciais quanto cursos em AD. Então, isso facilita e otimiza a nossa atuação, proporcionando melhoria de serviço, experiência do usuário, participação social, controle social, em várias dimensões. Então, a ouvidoria ela atua em várias dimensões, né? Aqui um exemplo de como a gente pode trabalhar a informação. A gente tem hoje mais de 355 mil manifestações no Poder Executivo Federal. Então, esse painel ali, o painel Resolveu, ele é um indicador que está na palma da mão de qualquer usuário e das ouvidorias, dos ouvidores. Fica disponível porque, como a gente trabalha no mesmo sistema, a gente consegue integrar e trocar. Então, ele tem 3 abinhas. Essa primeira ali, por exemplo, é da União, tirada hoje, né? Eu cheguei sem sono, 1h50 da manhã. 1h50 não, porque o voo atrasou, cheguei 2h10 da manhã. Aí não tinha nada para fazer. Falei, dormir para quê, né? Vou extrair uma informação atualizada. E aí, botei lá. Então, ali no âmbito federal. E tem vários indicadores, percebam, tem lá, ó, o índice de satisfação, a carinha lá rindo, triste, meio termo. Tudo isso o gestor pode olhar e falar, olha, e ele pode selecionar qual órgão. Então, não é só para o ouvidor, o gestor mesmo. Olha, eu quero saber como é que está aqui a CGU. Aí eu clico ali, ouvidoria da CGU. Puf, aí vai sair só os dados da CGU e o gestor, ou o ouvidor, ou o cidadão vai saber. Pô, o pessoal da CGU está atendendo rápido, não está atendendo. Né? Lá recebe mais denúncia do que reclamação, ou então recebe... Né? Qual a região, de onde vem a maioria das manifestações, de qual estado do país. Tudo isso na palma da mão, instantâneo. Então, esse dado, hoje, o que eu extraí hoje, está atualizado desde ontem, porque é um dia só é um ontem-line, né? Ali, a situação dos estados. Então, todos os estados que já estão no sistema, tem 7.115 manifestações. E aí a gente pode ver lá o percentual de satisfação, o tipo de reclamação mais utilizada, localização geográfica, se o gênero do manifestante, e faixa etária, tudo isso você tem já customizado, facilita. Você não precisa fazer aquele relatório de papel, de gestão de papel e tal. Então, facilita. Próximo, por favor. Município, 52.429 manifestações são 700... tá ali, ó. 625 municípios, 625 unidades municipais utilizando, não é? Então, isso é interessante, porque a gente integra, e lembrando que a gente pode navegar de um para o outro. Então, eu recebo aqui, não é meu, mando para lá, e tudo isso facilita a vida e facilita a experiência do usuário também. E ali, só para demonstrar, então, a evolução. Em janeiro de 2018, nós tínhamos, usando o mesmo sistema, 163 ouvidorias federais, 55 ouvidorias estaduais e 270 municipais. Hoje, nós temos 354 ouvidorias federais, 201 ouvidorias estaduais e 635 ouvidorias municipais. E há uma tendência desse número aumentar, porque como os municípios menores vão ter que se adequar à lei, e o sistema já está todo adequado à lei, então às vezes acaba sendo mais prático, né, aderir à rede ali, com essa criação ainda institucionalizada da rede, para a gente trabalhar em conjunto, do que ter que desenvolver sozinho e com, às vezes, custos elevados para a sua situação particular, um determinado sistema que atenda a todos os requisitos da lei. E aí surge, então, dessa parceria de trabalhar em conjunto na esfera federal, estadual, municipal, com outros poderes, vão surgindo ideias para melhorar as nossas ações. Então, por exemplo, nós temos ali, na CGU, por exemplo, a gente optou por não criar aplicativo público. Porque aplicativo criado pelo governo tem, assim, o usuário não acessa muito, né?
O usuário usa o WhatsApp, ele entra lá no Messenger do Facebook e tal, mas é um aplicativo de governo. Alguns poucos engajados vão utilizar, mas o cidadão médio ali, ele não vai usar aplicativo de governo. Então, o que a gente foi na estratégia de quê? Utilizar aplicativos que já existam. Né? No caso lá do Monitorando a Merenda, a gente utiliza o aplicativo Monitorando Cidades, que já existe, que o pessoal já usa, as organizações sociais já conhecem. Então, a gente integrou ele com o nosso sistema, em vez de a gente criar um aplicativo nosso. Mesma coisa, o nosso chatbot, a Cida. A gente criou, então, em dezembro, foi lançada a Cida, que é o chatbot, atendente virtual da CGU, que recebe as manifestações pelo Facebook. Então, você entrou lá na página da CGU, entra lá para bater um papo com a Cida, e ela vai te atender, né, e receber sua manifestação. Então, a gente não criou um novo aplicativo, a gente já usou o Facebook. E agora a gente está trabalhando para tentar botar no WhatsApp, porque se a gente criar um específico, um aplicativo próprio, dificilmente vai ter a abrangência de um Facebook, de um WhatsApp. Não é? Então, a Cida já existe no Facebook para esse tipo de manifestação, e assim a gente consegue ampliar a coleta de manifestações do cidadão, certo? Tratar isso, fazer uma análise dessas manifestações, dar respostas e botar isso em transparência. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, como o do Monitorando a Merenda, que eu mencionei, o relatório está lá em transparência ativa dos resultados do trabalho desenvolvido a partir das manifestações dos usuários de serviço público. E no nosso caso, bem interessante, esse caso da merenda, isso me mexeu muito quando eu vi, porque os usuários, no caso, eram crianças. Né? Então, você vê a criança engajada num trabalho desse. E ali o caso do Monitorando a Merenda, né, explicando como é a metodologia. Então, a criança tira a foto, encaminha para o aplicativo, isso entra na CGU, aí a gente vai... O que a gente fez, então? A gente pegou esses dados, esses resultados, mandou para o gestor local lá, e mandou também para o FNDE, o Fundo Nacional de Educação, que é o responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, para possibilitar melhorias, né, na política. E nessa linha, buscando cumprir, então, o papel da ouvidoria, de ser esse acolhedor do usuário de serviço público, para transformar essas manifestações, esses problemas individuais, em soluções coletivas. Eu acho que esse é o espírito do nosso trabalho, né, de conseguir realmente trazer soluções coletivas nessa perspectiva das manifestações individuais e também, mas acolhendo o cidadão. Essa é o grande desafio que a gente tem. Transformar a manifestação em solução coletiva, mas mantendo o acolhimento ao cidadão. A ouvidoria tem que ter esse papel de acolher o cidadão. E aí eu faço uma pergunta para vocês em relação nosso marco de defesa do usuário, mas eu espero essa pergunta não responda agora, responda daqui a um tempo, daqui a uns anos. Assim como a gente apresentou no início, como era a década de 80 e como a gente enxerga hoje, que daqui a pouquíssimos anos a gente possa fazer essa mesma apresentação falando: você lembra como era a vida antes da Lei de Defesa do Usuário? E assim eu quero agradecer a todos. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. E que nós consigamos cumprir nossa missão. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Claro, sim. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, alguma consideração, estou à disposição aqui também. Tá? Fiquem à vontade. Se eu não souber, eu passo para o pessoal da CGU que está aqui. Né, Wilson? Vamos agora acompanhar uma carta de apresentação, uma apresentação de uma carta, que vai ser modelo, uma carta de serviços, apresentada pelo palestrante Laurindo Gabriel de Souza Neto, que vem representando a nossa conselheira do Tribunal de Contas do Estado, né, e vem para mostrar um pouquinho desse trabalho lá no Tribunal de Contas do Estado. Bom dia a todas as autoridades, convidados, colegas servidores públicos. E eu inicialmente garanto a vocês que as minhas palavras serão breves por conta da exiguidade de tempo, sei que vocês já estão há algum tempo aqui.
E, na verdade, eu vim com a atribuição apenas de apresentar esta carta de serviços ao cidadão, que estará sendo disponibilizada no site do Tribunal de Contas do Estado na próxima semana. Ser disso, todos nós sabemos de que a Constituição da República, que se notabilizou pela ampliação dos direitos e garantias individuais, impôs ao legislador ordinário a regulamentação da transparência dos atos públicos, bem como, e aí incorporando o acesso do cidadão à informação, bem como a proteção, a utilização e os direitos do usuário com relação à prestação de serviços, tendo como foco a qualidade. Com base nisso, o nosso tribunal está editando, minutou uma carta de serviços ao cidadão, que tem a seguinte estrutura: tem uma apresentação, uma breve apresentação deste documento, deste instrumento, que será lançado pelo cidadão em geral. Nós temos, em seguida, a identidade institucional. Isso não existe assim, uma regra, uma obrigação, mas apenas a identificação, porque o objetivo é deixar o cidadão à vontade para ele acessar da melhor forma possível, sem burocracia, sem motivação, como disse o palestrante anterior, a essas informações. Nós também colocamos, e é necessário, a localização dos edifícios. Nós, aqui em Roraima, nós temos uma peculiaridade: o tribunal tem funcionado em 3 prédios, então é interessante que coloquemos à disposição do cidadão os endereços e horário de funcionamento, e a partir daí, quadros muito simples, muito práticos, informando ao cidadão qual o serviço é prestado pela instituição e onde é prestado. Nós colocamos ali a descrição, por exemplo, na biblioteca, porque o tribunal ainda faz o atendimento presencial. Nem tudo está informatizado, há um processo. Tanto é que o nosso tribunal está passando por uma transformação nos últimos anos com relação à aproximação com a sociedade. Agora mesmo, no ano passado, o tribunal lançou, por meio da Escola de Contas, um programa TCE-RR e a Cidadania, justamente aproximando a Corte de Contas roraimense da sociedade, que ainda é desconhecida e não é peculiaridade do Tribunal de Contas de Roraima, e sim de toda a rede dos Tribunais de Contas, e fazendo um trabalho em parceria com a ouvidoria, porque realmente nós temos que deixar o cidadão super à vontade para criticar, para reclamar, principalmente da prestação de serviços feita pelos órgãos, por todo o Estado brasileiro, nas 3 esferas de governo. Mas é um processo, não se faz tudo do dia para a noite. Nós ainda temos atendimento presencial. Para vocês terem uma ideia, até 2 exercícios atrás, 2 anos atrás, os processos de prestação de contas, de denúncias, de representações eram físicos. Passamos por um processo de digitalização e hoje o processo de contas no Tribunal de Contas é totalmente virtual, é eletrônico. Mas temos que trabalhar com 2 vertentes, em 2 eixos. Eliminando o passivo processual, porque é natural por ser um processo físico, e trabalhando na concomitância. Por isso, a ouvidoria é muito importante. Estava ouvindo atentamente o meu antecessor aqui, na palestra dele. No meu caso, não é palestra, apenas informações. Mas, assim, achei interessante quando ele falou, primeiro, da rede de ouvidorias, a rede nacional. Realmente foi editado esse decreto agora, dia 11 de março. E isso vem fortalecer, e muito, a rede de controle. E as ouvidorias, elas têm que ser eficientes. Não basta ter um quadro funcional competente, pessoas compromissadas com a instituição, mas as instituições têm que sair dos seus prédios e irem para as ruas, ao encontro do cidadão. E por isso, o nosso trabalho aqui, ele é muito intuitivo, é muito rápido. Nós colocamos ali os hiperlinks, por exemplo, quando o atendimento é eletrônico, basta o cidadão clicar, lá na última coluna terá o acesso à informação. Quando é presencial, está em negrito, está em preto, ele sabe que tem que se dirigir a um daqueles edifícios do tribunal.
Então, nós colocamos, por exemplo, biblioteca com consulta a livros, revistas de jornais. Nós temos um acervo interessante que ainda é desconhecido da sociedade, das escolas, né, e de outras instituições. Quem é o responsável pelo fornecimento desse, ou pela prestação desse serviço, no caso da Escola de Contas? Nós temos o prazo, né, geralmente é ilimitado. Nós temos quem deve acessar, como deve acessar, e simplesmente essas colunas resolvem todo o nosso problema. Nós estamos também, já temos esses links na internet, mas não de uma forma consolidada, de uma forma sistematizada. E o tribunal está trabalhando também muito com as redes sociais, mas ainda nós percebemos que o acesso ainda não é muito grande. E nós estamos com essa incumbência de divulgar nos nossos jornais, na mídia, oficial ou não oficial, tudo o que o tribunal está fazendo, dando ênfase a essa visibilidade. Não adianta o tribunal editar, deliberar uma matéria por meio de um acórdão e aquela linguagem sisuda, técnica, não adianta. O importante é a gente trazer uma linguagem acessível para que todos compreendam. Nós temos, com relação às informações internas, gestão de pessoas, com quadro, tabelas de diárias de remuneração, quadro de servidores, PCCR, como eu falei antes, eu acho que tem antes lá a gestão financeira, orçamentária, notícias institucionais. Nós temos trabalhado muito na imprensa, divulgando informações úteis para a sociedade. Nós temos a legislação, outro problema seríssimo com relação à legislação. Nós vamos aumentar, nós temos um sistema no tribunal chamado Eleges. Esse sistema, ele recebe todas as normas editadas pela administração estadual e municipal dos 15 municípios de Boa Vista. Nós estamos alimentando esse banco de dados para que a sociedade tenha um conhecimento. Por exemplo, se o município de Rorainópolis editou uma lei com relação à contratação temporária, ao chamado processo seletivo, porque a Constituição exige que cada ente federado tenha a sua lei especial com relação a isso. E às vezes a gente não conhece. Às vezes sai na imprensa de que determinado município está contratando via processo seletivo, entre aspas, e às vezes o próprio município não tem esta lei especial, nem adota uma lei do município mãe, por exemplo, né? Então, a gente está alimentando, e essa página, esse link de legislação, por enquanto nós temos legislação com relação às matérias do tribunal, lei orgânica, regimento, Constituição do Estado, instruções normativas, resoluções. Então, essa informação é de bastante utilidade para todos. Licitações de contratos, né? As nossas licitações no tribunal acontecem por meio de pregão eletrônico, isso também é muito importante, todo mundo com a informação na palma da mão. O protocolo ainda é feito fisicamente. Sessões plenárias, uma questão aqui que eu gostaria de colocar para vocês. As sessões dos 3 colegiados do tribunal, nós temos 3 colegiados. Temos o tribunal pleno e os colegiados derivados, que são fracionários, que são a primeira e segunda Câmara. E, eventualmente, uma Câmara especial. Mas nós percebemos que, mesmo, não obstante as sessões sejam públicas, a participação da sociedade é mínima. A sociedade, às vezes, nem sabe quando ocorre, qual o horário das sessões públicas, né? Das sessões de julgamento de processo. Às vezes, eu sou um cidadão do município de Uiramutã, estou aqui na cidade, um processo do meu prefeito está sendo julgado, processo de contas, e eu não sei. E de repente eu poderia assistir. Isso é exercício da cidadania, é o controle social funcionando, uma das formas de exercício do controle social. Então nós estamos divulgando os horários, né, das sessões plenárias, as certidões de julgamento com relação aos gestores que têm suas contas julgadas pelo tribunal, as atas de registro de preços. Também a ouvidoria, nós temos a nossa ouvidoria no prédio da NHCs, né? Nós recebemos a denúncia, nós tratamos aquela informação, estamos dando retorno em tempo hábil ao denunciante, ao reclamante. Quando não se tem condições de dar aquela resposta de imediato, nós encaminhamos aos setores competentes e com
a instrução feita, às vezes pode tornar um processo, e às vezes é só uma dúvida que deve ser dirimida. E tudo isso está dando certo, a gente tem acompanhado, né? Nós temos uma unidade de capacitação do tribunal, a Escola de Contas. Todos os tribunais têm a sua escola, a nossa escola ainda é pequena, é apenas uma unidade administrativa, outros tribunais já têm como fundação, como instituto, a nossa ainda não, mas nós temos assim um quadro de pessoas, um quadro resumido de servidores, mas porém bem engajado, e todos os meses são oferecidos cursos. Nós já tivemos uma experiência agora nos últimos 2, 3, 4 anos com a universidade, uma parceria com a Universidade Virtual de Roraima, Univi, levando esse conhecimento aos municípios por meio de videoconferência, de aulas, né, por meio de sistema, de satélite. Tem funcionado, mas nós já estamos aprimorando esse procedimento, porque nós queremos alcançar muito mais servidores. Então, além dos servidores, gestores também estão sendo capacitados com um simples objetivo: melhorar a prestação do serviço à sociedade, melhorar a administração pública no estado de Roraima. Nós temos também, nós colocamos ali unidade jurisdicionada, porque isso diz respeito mais ao gestor público e não ao cidadão. Ou seja, às vezes, porque ser gestor público é difícil, não é fácil. Então, assim, a legislação é muito rígida, é muito complexa, e eu me deparo com um determinado problema de interpretação de uma norma. Então, o tribunal tem também essa competência de tirar dúvida do gestor com relação àquela situação. Claro que não é uma situação, um caso concreto. Não pode, tem que ser em tese. Ou seja, interpretar uma norma para aplicá-la. O tribunal autua um processo de consulta, instrui esse processo, leva para o colegiado competente, o relator faz um voto, os conselheiros votam e dão uma resposta àquele gestor, que, no final das contas, é em proveito da sociedade e do cidadão. Também nós temos um problema. Só um minutinho, colega. Nós temos um problema ainda em Roraima com relação à internet. E nós temos vários sistemas informatizados. E vez por outra o sistema está fora do ar, vez por outra o gestor não consegue encaminhar informações ao tribunal. Então nós temos um suporte técnico justamente para dar este apoio ao gestor que necessita alimentar o sistema, que necessita encaminhar a informação, porque se não encaminhar ou encaminhar intempestivamente, ele está sujeito à aplicação de multa. Então, nós temos também uma equipe bastante aguerrida junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, prestando este suporte técnico aos gestores e agora as pessoas que vão utilizar a carta de serviços, com certeza, e a gente torce que ela seja demandada, que ela seja consultada, né? E no final a gente faz aí um expediente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência também. Até outra oportunidade.